a gente vai ter que converter isso para um tipo de informação que a gente chama de data frame. Essa informação, pessoal, do tipo data frame, aliás, é um objeto, né, que contém ali os dados, é um objeto que a gente chama do tipo data frame. Esse objeto, pessoal, que organiza os dados, ele é como se fosse uma planilha de dados. Como se fosse uma planilha de dados, que tem ali linhas e colunas. Então, a gente vai ter que converter esses dados que está no formato raster stack, para data frame, para a gente poder usar esses dados com as funções do pacote ggplot2, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, Marcel, e como é que faz para converter? Para converter, pessoal, a gente usa uma função chamada as.data.frame. Basicamente isso. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. As.data.frame. Então, aqui nessa função, a gente entra com o nome do conjunto de dados que a gente quer converter, a gente quer converter esse conjunto de dados chamado dados. Então, a gente vem e coloca aqui, ó, dados, vírgula, a gente tem que informar aqui que nós vamos querer, né, que quando converter os valores, mostre também ali os valores de latitude e longitude que eu vou precisar para fazer o meu mapa. Então, para a gente converter e informar e ter também como resultado, na realidade, as informações de latitude e longitude, a gente coloca assim, ó, x, y é igual a true. Então, você vai mostrar também ali os valores das coordenadas geográficas, tá? Então, quando eu executar, vocês vão ver, vou mostrar aqui para vocês, ele vai demorar um pouquinho para converter, converteu. Bom, converteu, pessoal, e está aqui as informações, como eu falei, em um tipo, né, de objeto da linguagem R que considera os dados como se fosse uma planilha, tá? Que é o data frame. Veja, aqui nós temos uma coluna com as informações de longitude, nós temos outra coluna com a informação de latitude, e aqui, pessoal, nós temos os valores de precipitação para cada arquivo daquele. Cada arquivo daquele representa um dia. Então, a gente tem aqui, ó, para o dia 1 de janeiro de 2016, para o dia 2 de janeiro de 2016, para o dia 3 e assim sucessivamente. Olha que interessante, ó. Bom, já que eu converti, que tal a gente armazenar na memória? Então, eu vou chamar esses dados de dados .df. Por que, Marcel, DF? Para representar que é um data frame, tá? Lembra que a planilha de dados a gente chama do tipo data frame? Beleza, então, vou converter agora e aqui vai aparecer a informação, ó, na memória do computador, e a gente agora tem essa informação do tipo data frame. Beleza, moçada? Tranquilo, então. Agora vamos fazer o nosso mapa utilizando o ggplot2. Tá. E aí a gente vai colocar o nome aqui da função, a principal função do pacote ggplot2, que é a função ggplot. Geralmente, tá? Geralmente, nessa função ggplot, a gente entra com os dados e a gente entra com o mapeamento das colunas, ou seja, a gente indica qual é a coluna de dados que vai ser utilizada como posição no eixo X e qual é a coluna de dados que vai ser utilizada como posição no eixo Y. Geralmente a gente faz assim, não é isso? Só que a gente vai trabalhar com dois conjuntos de dados. Esse aqui, que é o conjunto de dados referente aqui, ó, aos limites territoriais do Brasil, que esses dados estão georreferenciados. Olha que interessante. E esse outro conjunto de dados aqui, ó, que é o dados.df. Eles não estão georreferenciados. Na realidade, ele não está com a coordenada de referência, tá? Com o sistema de coordenada de referências. Como ele não está, então a gente não vai definir aqui os valores ou os dados, né, que vão para o eixo X e os dados que vão para o eixo Y. A gente não vai definir aqui para não ter que ter conflito, tá, de informações, já que são conjuntos de dados diferentes. Porque uma vez que a gente define aqui na função ggplot, já era. A função ggplot vai considerar daqui para frente que o eixo x e o eixo y vai ser aquele que você considerar aqui. Então, nesse caso, em especial, a gente não vai informar aqui, tá? A gente vai apenas usar a função ggplot para criar um objeto do tipo ggplot. Beleza? Beleza. Bom, e aí, em seguida, a gente já vai adicionar a camada. Deixa eu colocar aqui o sinal de mais. E adicionar a camada. Bom, pessoal, como a gente quer fazer um mapa, né? O mapa, pessoal, geralmente a gente faz assim, ó, a gente pega a matriz de dados, e essa matriz de dados contém o quê? Contém uma informação para cada retângulo lá, tá? Então, os dados são separados em pequenas áreas, né, retangulares ou quadriculadas, que essa área representa que para cada área dessa, para cada pequena área dessa,
vai ter um valor representativo. Então é assim que os dados espaciais eles são organizados. E aí, moçada, o que é que acontece? Quando a gente vai plotar esses dados, tem uma função que trabalha com esse mesmo esquema, que é a função DUM_tile. Tile, pessoal, aliás, tile, né? Tile. Tile, pessoal, quer dizer telha, né? Telha. Então é como se os nossos dados, né, fossem separados em pequenos retângulos, e esses pequenos retângulos é como se fossem telhas. Então, beleza. Aí a gente vai usar essa função, DUM_tile, aqui, ó, tile, e a gente vai expor os nossos dados em um gráfico como se fossem telhas coloridas. É basicamente isso. Já que os nossos dados eles são organizados dessa forma, a gente vai plotar exatamente dessa forma. Então aqui, pessoal, deixa eu só colocar aqui. Então aqui, pessoal, na função DUM_tile, eu vou ter que entrar com o nome do conjunto de dados. Por quê, Marcel? Porque ainda não informei. Então existe um argumento chamado data. Data, pessoal, significa dados. Então aqui nesse argumento chamado data, a gente vai entrar com o conjunto de dados. Então o nome do nosso conjunto de dados é dados. Então já informei aqui o conjunto de dados. Agora eu preciso informar qual é a coluna de dados que vai ser utilizada para determinar as posições no eixo X e a coluna de dados que vai ser utilizada para determinar as posições no eixo Y. Então, para isso, a gente usa a função AES. E a função AES, pessoal, vai ter acesso aos elementos dos gráficos. Então, como a gente quer definir o elemento chamado eixo, a gente define através da função AES. Então, vou colocar aqui, ó, AES, e aqui eu vou colocar qual é o conjunto de dados, aliás, qual é a coluna de dados que vai para o eixo X e a coluna de dados que vai para o eixo Y. Então, se a gente olhar aqui no nosso conjunto de dados, tem uma coluna de dados, deixa eu subir aqui, tem uma coluna de dados chamada X, deixa eu apagar aqui, tem uma coluna de dados chamada X, e essa coluna de dados que a gente vai usar para representar as posições no eixo X, então a gente vai colocar aqui, ó, X vai ser igual a justamente o nome da coluna de dados, que é X. Então, X igual a X, vírgula, Y igual a Y, porque a coluna de dados que a gente vai usar chama-se Y. Se fosse longitude, Marcel, aqui, aí você iria colocar o nome longitude. E se aqui fosse latitude, Marcel, aí você iria colocar o nome latitude. Beleza, moçada? Definir aqui, ó, o conjunto de dados que a gente vai usar. Definir aqui quais são as variáveis que vai ser utilizada nos eixos, tá? E agora eu tenho que definir qual é a coluna de dados que a gente vai usar para preencher esses quadrados aqui, né? Preencher esses pequenos retângulos. Então, pessoal, preencher em inglês significa fill. Então, tem um argumento aqui que a gente vai usar, que chama-se fill. Então, aqui a gente vai indicar qual é a coluna de dados que a gente vai utilizar para preencher aqui esses quadrados com informação. E cada informação será representada através de uma cor. E essa cor vai ter uma indicação, né? Um valor para cada cor, e a gente vai ver esse valor em uma escala de cores. É basicamente isso. Observe que a gente vai montando o nosso mapa elemento por elemento. Bom, como eu quero plotar essa coluna de dados aqui, ó, vou até copiar aqui e vou colar aqui. Ó. Vou copiar e vou colar. E aí, olha só o que é que vai acontecer. Deixa eu só consertar aqui. Ah, tá. Olha só, pessoal. Olha só que interessante. Muito bom esse pequeno contratempo aqui. Olha só. Muito bem. Vejam, e aqui é que tá. Pessoal, eu falei para vocês que a função ggplot2, ela só aceita data frame, né? Só aceita data frame e também um conjunto de dados, né? Um tipo de objeto espacial, um tipo de objeto chamado table, tá? Que eu falo em outra oportunidade. Mas eu falei para vocês que a gente tem que entrar aqui com data frame, tá? Só que aí eu não entrei com data frame. Ó, o conjunto de dados que foi convertido para data frame, ele está aqui com o nome DF, tá? Então a gente tem que usar esse conjunto aqui, que é o conjunto de dados que está com o nome DF. Marcelo, e por que você não usou? Eu não usei porque eu passei por despercebido, né? Então eu vou colocar aqui o DF agora, e agora sim, beleza, vai dar certo. Só lembrando, esse data frame, pessoal, é como se fosse a nossa planilha de dados, tá? Então basta colocar aqui, ó, e executar, e agora sim, beleza, vai plotar o nosso mapa, tá certo? Ó, bem fácil, a gente conseguiu plotar o mapa aí.